Meu amigo Colé, fica comigo porque o que eu vou te contar agora sobre o nosso atacante Lamine Yamal deixou a torcida inteira em choque. E não é exagero nenhum dizer que o clima nos bastidores é de muita tensão e de um medo enorme de que algo realmente grave esteja prestes a acontecer, já que acaba de ser confirmada uma notícia péssima e extremamente preocupante envolvendo o nosso jovem craque. Uma notícia que ninguém queria ouvir, principalmente em um momento tão instável do Barcelona, onde cada jogador disponível faz uma diferença gigante no desempenho do time, e por isso eu preciso te explicar com calma tudo o que está acontecendo porque o futuro imediato do Lamine Yamal pode mudar completamente o rumo da temporada e até influenciar decisões internas importantes sobre planejamento, rodízio e até possíveis contratações emergenciais. Como você já sabe, há semanas o Lamine Yamal vem convivendo com uma lesão que nunca foi completamente curada, uma lesão incômoda que insiste em voltar e que mesmo assim não impediu que ele fosse convocado e escalado como titular várias vezes, o que gera ainda mais desgaste físico e emocional para um jogador tão jovem que, ao invés de estar sendo protegido, vem sendo exigido cada vez mais em meio a uma sequência pesada de jogos, e essa insistência em colocá-lo para jogar mesmo sem estar 100% só serviu para agravar a situação, porque em diversas partidas ele saiu reclamando de dores, e logo depois vinha a confirmação de que ele precisaria ficar afastado por alguns dias ou até semanas, criando uma sensação de preocupação constante dentro do clube que parece não saber mais o que fazer. O grande problema é que isso virou quase um ciclo vicioso, e Lamine joga, sente dor, para alguns dias, volta a jogar sem estar totalmente recuperado, sente dor de novo, se afasta novamente, e isso repetiu várias vezes nos últimos meses, reduzindo drasticamente o rendimento dele dentro de campo e gerando um enorme debate entre torcedores, jornalistas e até membros da diretoria, porque está nítido que o desempenho do jogador caiu, e caiu muito, já que mesmo quando faz um jogo bom, os outros 5 seguintes são abaixo do esperado, e isso vem gerando críticas pesadas contra um dos maiores talentos do Barcelona, um dos jogadores mais promissores do mundo, e exatamente por isso tanta gente está tão preocupada com a sua situação física, temendo que essa sequência de erros médicos comprometa seu desenvolvimento e sua confiança daqui para frente. E agora o pior de tudo é que, mesmo ainda sentindo dores, o Lamine Yamal foi convocado novamente para a próxima partida, e diante do número absurdo de lesões no elenco, é praticamente certo que ele será titular mais uma vez, mesmo sem estar no seu melhor estado físico, o que aumenta o risco de agravar ainda mais a lesão dele e forçar uma situação que ninguém quer imaginar. Nas últimas horas, inclusive, foi confirmado que se ele continuar sentindo dores após o próximo jogo, a comissão médica não terá outra alternativa a não ser recomendar uma cirurgia, e isso seria simplesmente trágico para o Barcelona, porque significaria meses de recuperação, meses longe dos gramados, meses de incerteza sobre o retorno, e o pior, existe o risco real de que ele não volte a ser o mesmo jogador, algo que coloca toda a carreira do Lamine em uma encruzilhada extremamente delicada. Especialmente considerando sua idade, seu processo de evolução e o peso enorme que já colocam sobre ele dentro de campo. E para agravar ainda mais a situação, foi confirmado que no treino de hoje o Lamine demonstrou claramente desconforto, chegou a conversar com o técnico Hansi Flick, mostrando preocupação, mas como o treinador não anunciou a ausência dele para a próxima partida, tudo indica que ele realmente vai para o jogo e provavelmente começará como titular, o que está deixando muitos torcedores revoltados porque é evidente que o Barcelona está colocando o jogador em risco apenas porque não tem opções disponíveis no elenco, e isso pode custar muito caro lá na frente, tanto esportivamente quanto na construção do futuro de um dos maiores talentos da base catalã. Então eu quero perguntar diretamente para você, na sua opinião sincera, você acha que o Barcelona deveria parar de insistir e deixar o Lamine se recuperar completamente antes de voltar a jogar? Ou você acha que o risco vale a pena considerando a crise do elenco e a importância dele para o time? Você também concorda que o nível dele caiu bastante justamente por causa dessa lesão mal curada? Me conta aqui nos comentários porque eu estou muito curioso para saber como você está enxergando essa situação tão delicada e tão decisiva para o futuro do nosso craque. Agora continua comigo porque a situação não para por aí, e se o caso do Lamine Yamal já deixou a torcida de cabeça quente, o próximo assunto conseguiu deixar ainda mais colés frustrados, já que envolve outra polêmica forte dentro do Barcelona, dessa vez relacionada a mais um jogador que se tornou alvo pesado de críticas, gerando debates, divisões e muita inquietação entre os torcedores, porque simplesmente não dá mais para ignorar o tamanho da crise defensiva que o clube está vivendo, uma das piores dos últimos anos, e que está diretamente ligada ao desempenho individual dos nossos defensores, que parecem cada vez mais inseguros, nervosos e até desconectados do que se espera de jogadores que vestem uma camisa tão pesada quanto a do Barça.
Como todo mundo viu na última partida, jogadores como Ronald Araújo e Jules Koundé têm sido massacrados pela torcida, extremamente criticados e até responsabilizados pelas falhas mais graves da defesa, com muitos torcedores já pedindo abertamente que ambos sejam vendidos na próxima janela de transferências, alegando que o Barcelona não pode mais depender de jogadores que vêm acumulando erros tão decisivos, especialmente porque essas falhas não são casos isolados, mas sim acontecimentos repetidos que já custaram pontos importantes e até eliminações dolorosas, mas a verdade é que agora outro nome entrou na roda, e Alejandro Baldé, o nosso lateral esquerdo titular, que também começou a virar alvo de críticas cada vez mais duras. Muitos torcedores estão dizendo que Baldé está jogando muito abaixo do esperado nesta temporada, que caiu demais de rendimento nos últimos meses e que deixou de ser aquele lateral firme, rápido e seguro que impressionou a Europa quando surgiu, e o mais preocupante é que essa sensação não vem só de comentários isolados, mas sim de uma percepção geral da torcida, da imprensa e até de alguns analistas que acreditam que ele não está conseguindo manter o nível e que suas falhas defensivas estão prejudicando diretamente o time em jogos grandes e até em partidas que deveriam ser tranquilas. E a crítica não vem só da arquibancada, porque uma boa parte da torcida inclusive afirma que Gerard Martin, que é reserva, tem sido melhor que Baldé, algo impensável há pouco tempo, mas que agora virou um assunto real nas conversas dos torcedores culés, principalmente porque a lateral esquerda, assim como a direita, tem sido um problema constante, e isso faz com que o Barcelona esteja vulnerável pelos dois lados do campo, aumentando as chances de sofrer gols, perder partidas importantes e comprometer completamente a temporada, uma temporada que já está por um fio em termos de confiança e estabilidade defensiva. Apesar de Baldé ser reconhecido como um lateral extremamente forte ofensivamente, com capacidade de infiltrar, criar jogadas e apoiar o ataque, muitos acreditam que sua fragilidade na parte defensiva tem sido um grande problema, já que em vez de proteger o setor, ele acaba deixando espaços, cometendo erros de posicionamento e permitindo que o adversário crie jogadas perigosas. E o pior de tudo é que muitos desses erros acontecem justamente em momentos decisivos, aqueles instantes em que a defesa precisa estar mais concentrada e sólida. A verdade é que, com Koundé oscilando, Araújo sendo criticado, Cancelo irregular e agora Baldé em declínio, a defesa inteira do Barcelona virou um caos completo, um sistema que não transmite segurança e que faz com que qualquer jogo, até contra adversários teoricamente mais fracos, vire um sofrimento constante para a torcida, porque nunca se sabe qual falha vai aparecer dessa vez, qual jogador vai errar, ou qual lance isolado vai virar um problema gigantesco que define o resultado da partida. E por isso eu quero muito saber a sua opinião. E você também acha que Baldé teve uma queda de rendimento nos últimos meses? Você também sente que a lateral esquerda virou um ponto fraco que está pesando nos resultados do time? E mais importante, você acredita que o Barcelona deveria contratar um novo lateral esquerdo na próxima janela para reforçar o setor e aumentar a competitividade da posição? Me fala aqui nos comentários porque eu quero muito saber se você concorda com essa visão e como você vê o futuro do Baldé dentro do Barcelona. Te vejo no próximo vídeo.